Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está mudo, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, Oscar Berro, bom dia, Rogério Ribeiro, bom dia a turma toda que está vendo a gente nesse momento. Enildo Sabino, cada vez mais aumentando a audiência desse programa e a gente fica muito feliz com isso, né? Meus amigos, minhas amigas, olha, quem é do Rio de Janeiro geralmente sente frio quando a temperatura chega em torno aí de 17 graus, imagine, né? Mas é assim, Rio de Janeiro é sem dúvida uma das cidades mais quentes do Brasil, né? Mas está prevista a chegada de uma frente fria no dia de hoje, né? E, portanto, aqueles que são lá do Sudeste, lá do Sul mesmo, Sudeste nem tanto, né? Se bem que São Paulo já há uma diferença muito grande a nível de temperatura, né? Vão começar a rir da gente, porque quando chega a 17 graus, o carioca bota lá o seu casaco, né? Na verdade, vamos aguardar para ver se o frio vem, porque até agora, até esse momento, o frio não chegou. Mariazinha Silva assistindo, doutor Hernando Sampaio, um dos maiores oncologistas do Brasil, também vendo a gente, brevemente aqui conosco, com certeza. O Adilson Furtieri Tatu, lá do interior de São Paulo. Alô, Adilson, abraço, bom dia a todos vocês. Pois é, eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Catana, onde você compra e recebe em sua casa uma autêntica obra de arte, que são as espadas japonesas, autênticas espadas da época do samurai, que são vendidas em todo o território nacional. Para você conhecer, basta você acessar o site espadascatana.com.br. Ou então, se você for fora do país, como a minha amiga Tônia Elizabeth, aliás, o Adilson informando, ele está em São Manuel, São Paulo. Valeu, Adilson, um abração. Então, se você for morar fora do país, se estiver morando fora do país, acesse o site internacional, que é shotocan.com. Queria também lembrar do Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, onde melhor você faz o seguro. Bradesco Seguros pode ser o Bradesco Online. Você vai lá, há muitas coisas que você faz através do Bradesco. Muito bem. Chegando aí, ó, essas duas figuras, o Gelson Cunha. Olha aí, bom dia, Fábio Antônio. Olha, eu percebi qualquer coisa de diferente. Olha, bom dia, meu caro Gelson. Bom dia, eu não sei se Bom dia, comandante. Se você está me mostrando ou está mostrando só você, porque você costuma não mostrar as pessoas que participam, só você que aparecer. É porque eu sou apaixonado. Mas se você estiver me mostrando, né? Se você estiver me mostrando, já percebeu que não deu tempo nem para me arrumar, né? É verdade. Você tem que ter um camarim O senhor do tá com a lado. calça da moda, que nem a minha, fininha. É verdade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha o doutor Baltazar Salgado aí, gente. Bom dia, doutor Baltazar. Bom dia, Fernando Sérgio. Pois é. Bom dia a todos. Eu queria mandar um abraço para Silvinha, né? A sua filha querida, professora universitária, né? Que, a exemplo da Samira, também não gosta muito de aparecer, né? Mas ela está morando em Limeira, não é isso? E veio o papai, que papai teve dodói, mas tá melhor, tá tudo bem, né? Tá zero bala. Mas zero bala, isso é pedra 90, né? Muito bem. A Andréia Costa também assistindo a gente. Minha princesa. Aí então, pois é, exato. Minha esposa. A sua esposa, Andréia Costa, né? Aí olha lá a cara do marido apaixonado, dá uma olhada. Ei, beijos gerais. Muito bem. Minha gente querida, então vamos agora para o momento de oração, que é muito importante, não é? E depois a gente vai para a nossa sala de visitas. Alô, você, vamos lá, momento de oração do programa.
Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos esse momento de oração. Olha que coisa boa. Eu vou começar com o nosso doutor Baltazar Salgado, né? Que olha, Baltazar, eu tenho um recado aqui do nosso querido doutor Oscar Berro. Ele mandou o recado da seguinte maneira: que bom ver o Baltazar Salgado tão bem, que Deus assim o mantenha. O amigo deu um susto na gente, né? Semana passada, não é isso? São os achaques da idade, né, da vida. Mas graças a Deus está tudo bem, né, Baltazar? Isso é que é importante, né? E aproveitou que os filhos que moram longe estão todos chegando para ver os filhos, que nem a Silvinha que está aqui, não quer aparecer. Está aqui do lado, né? Não quer estar ali escondido. Não pode nem focalizar, né, quietinha. Silvinha? Pode focalizar? Pode focalizar. Pode Senão o papai focalizar. vai ter um Pode, treco. senão o papai vai ter um... Olha que moça bonita, professora universitária, né? Dá um alô para São José dos Campos, Silvinha. Alô, São José dos Campos. Alô, meus alunos. Alô, meus alunos de Limeira. Ah, Limeira, que São José dos Campos é o Marquinho. É o irmão mais novo. É o Marquinho, é verdade. Então em Limeira, brevemente você estará de volta. Vai ficar aqui o quê? Essa semana? É, vou ficar uns 15 dias. Puxa, muito obrigado por ter trazido aqui o Baltazar, né? Boa filha que é, né? Isso é que é importante. Olha só, ele está apaixonado, o Todinho, além de se coçar, ele está apaixonado com a Silvinha. E você também tem um shih tzu, né, Silvinha? Eu tenho, Você igualzinho, tem um se shih tzu chama igualzinho. Todinho também. Todinho também, olha só, tem um xará, Todinho, tem um xará. Muito bem, obrigado, tá, querida? Um abraço. Mas aí, Baltazar, quer dizer que tudo bem, tudo nos conformes? Tudo Caminhando. direitinho. Tudo direitinho. Na sexta-feira, agora que vem, haverá mais um almoço da Fraternidade da Comunicação que você preside, não é isso? Não será amanhã, não. Na outra Na outra semana. No dia 12. Isso
Estão Sim, aguardando estão o de convidado. 12, ali no novo hotel de Botafogo. É, né? exato, ali no A patro- 330, Praia de Isso. Botafogo, 330. Sempre por volta de Na uma sala, hora, né? na sala VIP. Na sala VIP. Minha filha deve ir comigo Poxa, também. que bacana, que ótimo. Tem ali estacionamento ou não? Tem. Tem estacionamento. É grátis ou pago? Não, é pago. pago. Você tá cheio do dinheiro, rapaz. Então eu vou Recebeu no- uma bolada da Rádio Globo quando saiu e fica reclamando agora, querendo estacionamento grátis. Vou bolado, não falou certo. Vou bolado. Você falou que a Silvinha trouxe o Baltazar, né? É verdade. Eu trouxe esse rapaz hoje. Porque eu encontrei com ele aqui embaixo, ele deixou a chave dentro do carro, É mesmo? voltou pra buscar. Foi subir a escada, tropeçou num paletó. Rapaz, tá feia Não tá a coisa. bem não, tá bem não. feia a Em coisa. compensação, o Ah. recepcionista lá embaixo falou que a porta estava aberta. É e ele verdade. tentou abrir, não conseguiu. Aí eu, de leve, eu abri a porta. É verdade. Você sabe por quê? Porque eu tô 2 a 1 ficando, pra ele. velhinho, tô ficando esquecido, entendeu? Eu sempre aviso para ele, porque na quinta-feira é o dia que a Samira tem a fisioterapia dela, o negócio do braço que ela faz. Então ela não pode ficar. Então, as segundas e quintas sou eu que faço câmera, só não espano aqui o recinto que ficaria meio feio, né? Mas então, aí eu aviso ao porteiro, viu, seu ingrato? Eu aviso, quando chegar essas figuras ilustres da radiofonia brasileira, Sim. é que o Baltazar sempre chega mais cedo. Sempre. Mas esses dois, não sei de onde é que eles vêm, eles chegam mais tarde, né? Então a porta fica entreaberta. Mas velhinho que eu tô, eu esqueci, rapaz. Você não pode me perdoar, então não me perdoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com ar que está, né, o ar seco, né, desse período aí, né? Certo. Você costuma colocar uma vasilha com água na sua casa? Faço melhor. Sabe o que eu faço? O quê? Eu coloco um umidificador. É outra coisa, você não tira o dinheiro do bolso, É, vai não ser quer se com a coçar? vasilha com água. Absolutamente. Você O umidificador é o melhor. Você liga Doutor pro Silvio Provenzano disse aqui, sabe mais medicina do que Você você. liga pro doutor Bactéria, eu acabei de ouvir no show do Antônio Carlos Doutor vindo pra Bactéria. cá, doutor Bactéria falou que não. É, né? Esse negócio de botar. Mas quem é o doutor Bactéria? Cadê o nome do doutor Bactéria? boa pergunta. Bactéria, Nem doutor tudo que se diz. Bactéria, Você sabe o que que você sabe o que doutor José Figueiredo Sei. Penteado. Não, José Figueiredo Penteado É o não, nosso José gastroenterologista. Isso aí. Certo. Daqui a pouquinho eu te falo o nome do doutor Bactéria. Certo. Mas é um homem bacana pra Mas- caramba. Eu vi rir na entrevista toda. acredito, Mas eu sofria emocionalmente. Mas você já- Eu tô sob o impacto que eu tô sentindo aqui, volta de espirrar, deve estar cheio de ácaro nessa casa. Você já chegou, você já Os chegou. travesseiros que Ele você tem, dois- agora eu vou ser culpado da alergia que ele tem. É um negócio Eu vou te incrível, contar, né? você tem cada convidado, hein? Não é meu? Pois é, e ainda te chama de Afonsinho. Ainda me chama de É, Afonso. o nome dele é Fábio Antônio. Aí quando ele chega aqui, chamam ele de Fábio Afonso. Afonsinho. Ah, meu Deus E do Afonso céu. era o rapaz que ele tinha troca-troca na infância. Era um gay que eu conheci Olha. na minha infância. Ah, é? Infância, É, lá em foi Paraíba, E eu sou a Minas cara do Gerais. Afonsinho. Quero Certo. dizer que sempre existiu esse negócio de gay, né? Claro, Sempre é. existiu. Isso E aí agora não é coisa crime, a nova. homofobia, hein? Só que no passado não tinha o modismo que tem agora. Agora, se eu não sou gay, eu tô fora da moda. É. Entendeu? Mas eu prefiro ficar fora da moda. Certo. Já que o Fernando Sérgio não quer ficar fora da moda, Olha só, rapaz. e o Fábio Antônio também não, Olha então só, quem Fábio. sabe uma Tá condição vendo? aí. Meu Deus do céu. Deixa eu né? fazer um elogio aqui. Ele já era assim atrevido com o Antônio Carlos. Não, era pior. Era pior. Era pior. É. Deixa eu te dizer, ontem a transmissão foi maravilhosa, áudio e vídeo, e hoje tá a mesma coisa. Tô acompanhando aqui no Mas celular. você sabe por quê? Maravilhoso. Porque eu tô com um Multipoli Plus aqui. Quem? Esse equipamento aqui, cadê os microfones? Não tem, pois é? Não precisa. Custou uma baba, mas falando sério, a conversa é outra. Aham. Entendeu? Muito Então, bom. então que bom. Que Qualidade bom que- sensacional. E Muito bom. realmente é que os patrocínios vão chegando, e a Isso. gente, na medida do possível, né? Vai. Não é que sejam altos, é que eu não tenho que dividir com a rádio, entendeu? Isso é o melhor. Então esse aqui é o melhor, não é nada disso, mas, né? E estamos na expectativa, fiquei sabendo que a rádio que
deve uma grana, está pagando, começou Ah, a pagar é? as pessoas. Oh, Inclusive, coisa eu posso até falar, Glória Brito já recebeu dela, que bom, coisa fiquei boa, muito feliz. coisa boa. E parabéns ao presidente da Isso, empresa que claro. está saindo da crise, né? Isso é Que eu importante. conheço uma É. pessoa que está disposta Parece, a levar o negócio à frente. com muita Exatamente. Então a gente não responsabilidade. fala para depreciar. É A gente verdade. fala que ficamos todos na expectativa. Isso aí, Né? isso aí. Baltazar Salgado, qual foi a última vez que você ficou na expectativa na sua vida? Que pergunta. Expectou por quê? Me perdoe. A minha vida é uma expectativa permanente. Eu sempre tive, não terçando armas, Sei. mas a vida como advogado, como homem de rádio, como, enfim, como pai, como família, você tem que ficar 24 horas por dia sob tensão. Ainda mais nas grandes cidades. Hoje em dia os conflitos são permanentes, Sim. as pugnas, os desafios são quase que diários. Você sai de manhã e não sabe o que vai encontrar. Por mais que você planeje, e as coisas vão acontecendo. É problema de saúde, é problema financeiro, é problema profissional. E hoje o Brasil passa por uma fase bem ruim, como consecutário de maus governos, a verdade é essa. E você pode avaliar que nós que temos uma certa posição social, nós que temos um plano de saúde, nós que temos uma certa tranquilidade de moradia, nós estamos atravessando a crise com uma certa dificuldade, nós estamos sobrevivendo. Agora, o pessoal mais simples, Meu Deus. esse pessoal está passando muita necessidade. Por quê? Como eu disse, muito consecutária dessa crise, são os hospitais federais, Sim. são os hospitais estaduais, são os hospitais municipais, é o policiamento, os jovens, os pais sérios, mas os jovens estão sem perspectivas, estão enveredando para o crime, a polícia está matando, enfim, é essa sociedade que nós estamos vivendo. Tem que haver uma reação, enfim, investimentos para que possa gerar emprego. O desemprego no país são 13 milhões de pessoas desempregadas, são famílias que estão ao léu. Você vê que uma crise política, um mau governo, o que pode acontecer? Qual é o resultado? E você sai de casa hoje apreensivo. Eu venho de uma geração, Fernando Sérgio, que naquela época havia baile de formatura, ginasial, científico. Isso. E eu me lembro, Foi a minha jovem, também. né? Que eu sou da década, eu nasci em 40, da década de 40, né? E a década de 60, para mim, foi a década mais bonita que nós Foi, tivemos. sem dúvida. Mais Quando apareceu a tranquila. Bossa Nova, É. os Beatles, aquele maiô Engana a Mamãe, a mini saia, enfim, foi uma época. E tinha aqueles bailes de formatura, Fluminense, Copacabana Palace, e jovens nós íamos. E acabava de madrugada, 2, 3 horas da manhã, as moças com gargantilhas, colar de pérola, anéis, na calçada esperando o ônibus, lotação, não tinha problema nenhuma. Hoje nem bijuteria de dia você pode sair. Você vê a que ponto nós chegamos. Outro dia eu estava falando numa entrevista de rádio, eu estava dizendo, construir escola, tem que construir, já tem mais ou menos 1 ano ou 2, tem que construir escola, mas tem que construir presídios também. A verdade é essa. Não tratar, eu sou contra a pena de morte, tudo que tire a vida, aborto, eutanásia, eu sou contra. Mas tem que segregar perpetuamente pessoas que agridem a sociedade. Infelizmente, É um ônus da sociedade, para você possa voltar àquele Rio que nós conhecemos. é verdade. E conheci mesmo. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 1971, não é? E fui morar em Copacabana, numa república de estudantes em Copacabana. E eu me lembro que naquela ocasião nós não tínhamos nenhum tipo de violência, apenas a orientação que tínhamos de nativos, de cariocas que aqui viviam, é o seguinte, ó, se for na Lapa, toma cuidado, porque tem malandro, e malandro tem navalha. E há alguns que têm o 38. E eu me lembro que na década de 80,
começou a haver a invasão de armamentos, primeiro na escopeta na mão de bandido, né? E segundo, Gelson deve ter reportado muito isso, Gelson, os médicos ficavam apavorados porque o ferimento da escopeta ele entrava, fazia um furinho desse tamanho e quando saía era um rombo desse enorme, né? Você acha que um dia vamos voltar a ter essa tranquilidade que tivemos no passado, ô Gelson? Eu preciso ser otimista, passar otimismo para as pessoas e dizer que acredito. Mas eu acredito forçando uma barra, né? Porque o Brasil está em guerra, está numa guerra terrível, não só nas cidades grandes como o Rio de Janeiro, como no interior, não é? Guerrilha urbana mesmo, né? Guerrilha urbana. Isso também não é novo, não. Agora chegou num ponto insuportável, né? Que a gente se sente mesmo numa guerra. Agora, eu já contei isso aqui há 19 anos. Eu estava lá na minha cidade, Além Paraíba, há 19 anos. Foi em 2000, não é? De repente ouviram um foguetório, pô, não era dia de São Jorge, não. O Flamengo não tinha sido campeão, né? O Vasco, né? Então, o que negócio é esse, pô? Aí eu falei, não, é o crime aí, avisando, como nas cidades grandes, que a droga chegou. Isso há 19 anos, uma cidade pequena que tem 40 mil habitantes só. Entendeu? Então, tomou conta do Brasil esse negócio de droga. E interessa, né, os governos, quanto mais tiro eles derem, parece que ganham mais. Porque já está mais do que provável que essas operações policiais que são feitas, entendeu? Só tiram a vida de pessoas inocentes. É enxugar gelo, né? E eles continuam com a mesma coisa. Você pode ver todo dia. E já planejam. Um dia vai ser aqui nessa área de risco, outro dia vai ser nessa outra comunidade, outro dia vai ser na favela, não sei o que é a mesma coisa, na favela e comunidade. Não, né? e há envolvimento de parte de policiais, quero crer que seja minoria, mas pode ser uma minoria expressiva, infelizmente, que acaba recebendo dinheiro por parte dos traficantes. Quer dizer, então é um negócio complicado. Eu não acho que é uma minoria uma minoria, não. Eu acho que é muito, tem muitos policiais Muita gente envolvidos com envolvida. isso. Até por conta, não justifica, mas por conta de salários baixos. Mas não também. não justifica. E às vezes o policial ele é envolvido na coisa, porque se o superior dele, se o comandante dele está recebendo uma grana, ele acaba tendo que quase que entrar no esquema. É igual quando o cara que trabalha numa emissora de rádio e televisão sabe que o fulano de tal, ou a direção da empresa, ou o comunicador tal, ou o apresentador, ou o repórter, recebe uma grana de dinheiro aí sujo, não é? E ele é obrigado a compactuar com aquilo. Não, ele até porque, você sabe disso, muitas vezes ele não sendo sujo, ele não pode denunciar, porque se denunciar, o outro tem mais força, consegue tirar você do emprego. Entre outras coisas tem isso. Entendeu? Então, é muito difícil. Tentaram aqui no Rio de Janeiro, que eu sou visceralmente contra Sei. botar as classes armadas para policiar. Eu também sou contra. Que as classes armadas, você que conhece alguma coisa do meio militar, o militar, quando ele sai do quartel, ele pergunta ao comando, atira ou não atira? Atira. Acabou. E eles atiram mesmo. Nós tivemos há pouco tempo aí, morreu até um rapaz que tinha Que era inocente, né? Exato. Por quê? Porque ultrapassou e eram militares. E hoje criou-se uma celeuma, vai ser julgado, é a justiça militar que vai julgar. Eles estavam ali numa missão militar, é a justiça militar que vai julgar, não é a justiça comum. E ali o que eu reputo ali, nós de direito chamamos de uma aberratio ictus. Aberratio ictus é o seguinte, você atira em João e mata Pedro. Você vai responder não por ter matado Pedro, mas como se tivesse matado João. Ali eles pensaram que eram bandidos e atiraram. Matou esse rapaz que era um rapaz trabalhador, enfim. Mas é a polícia que tem que ser preparada. Agora, tem que ser bem remunerada. Você sair para expor a sua vida, senão daqui a pouco o tóxico, enfim, os meliantes estão envolvendo para sobreviver. Agora você vê, meu caro Fábio Antônio, que é um negócio complicado mesmo, porque agora não só de agora, já vem de muito, né? Você tem o pessoal que trabalha, que está acuado, né? O pessoal que é policial, quer dizer,
muitos honestos e alguns trazendo problema, ou talvez muitos trazendo problemas, envolvimentos com criminosos, e também você tem as milícias. Então é um negócio complicado. Ainda hoje, um telejornal mostrava o que houve em Itaboraí com relação ao domínio das milícias por lá. Quer dizer, deixaram chegar a um ponto, porque recentemente você deve ter visto uma reportagem que diz que a vinda de armamentos cada vez mais acontece através da Baía de Guanabara, que não tem a fiscalização que deveria ter. Quer dizer, e a solução, como é que fica? Eu acho que nesse caso é muito difícil você resolver. Por quê? Hoje a grande maioria dos PMs, de alguma maneira, estava agora vindo de táxi conversando justamente com o piloto sobre isso. A grande maioria, eu vou te dizer aí, 60% dos PMs, eles têm uma rotina estressante. O cara já sai de casa. Se nós, normais, saímos de casa preocupados, você imagina o PM. Claro. Ele sabe que vai para o confronto. A gente não sabe que vai para o confronto, né? A gente vai para o dia a dia. O confronto pode acontecer na esquina. Mas o PM, ele já sai de São João de Meriti com a farda escondida, com a arma escondida, com a carteira escondida. Você imagina o estresse desse cara. E no meio do caminho alguém chega para ele e fala assim: pô, fulano, olha só, se você permitir que a gente coloque um ponto de mototáxi aqui, eu te dou 300 pratas por semana. Dá 1.200 por mês. É quase o piso do PM. Então é muito pouco provável que ele acabe não cedendo. É muito pouco provável. E a milícia... Você diria que até por necessidade. Por necessidade financeira, e também se ele disser que não, ele passa a ser perseguido. Então eu, uma vez estava na época estava trabalhando com o Haroldo, eu falei que a gente devia, eu dei a ideia que a gente devia montar uma vila militar para PMs. Como tem a vila militar para a Marinha, para a Aeronáutica, para o Exército, podia pegar um terreno enorme na Avenida Brasil e fazer uma vila militar para PMs. De maneira que o cara não precisa pagar aluguel em São João de Meriti, não precisa pagar aluguel em Caxias ou na Tijuca, não importa, porque ele está sempre na alça de mira. Então a milícia tomou conta geral. A Zona Oeste inteira é da milícia. Crime organizado, né? É o crime organizado. Então o que aconteceu? Quando a milícia entrou na comunidade, a milícia entrou para quê? Para varrer os traficantes e tomar conta e não deixar virar bagunça. Só que no meio do caminho eles começaram a vender gás também, começaram a vender gatunete, e aí se juntaram com os traficantes. O seguinte: eu vendo isso... Gatunete é a TV a cabo. É a TV a cabo. É fora do isso. site. Então, os PMs começaram a vender essas outras coisas, mototáxi, gatunete, o gás, e deixaram o traficante vender a droga, desde que não tivesse tiroteio no local. Só que bandido, ele não é sócio de PM, nunca. E ele começou a executar os PMs. Então, ontem mesmo foi preso um cara em Paracambi que durante 2 anos movimentou 42 milhões de reais da milícia. O que eles faziam? Compravam pontos de extração de água e de areia e acabavam com um escritório no Recreio. E acabavam fazendo com que aquele dinheiro se tornasse um dinheiro limpo. Então, é muito pouco provável que a gente consiga resolver. Eu estava aqui pedindo a Deus que eu tivesse a fluência necessária para mostrar aquilo que eu imagino que deva ser. Eu já viajei muito para fora do país, né? Não só a América Latina, quase que toda, como Europa, enfim. E a gente vê o seguinte: nos países em que a droga é regularizada, não existe a violência que está havendo no Rio de Janeiro. E eu não sou a favor da droga, jamais na minha vida usei droga, mas não discrimino quem usa, porque o ser humano, cada qual tem sua razão de ser. É o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, às vezes problemas familiares, às vezes problemas psicológicos e tal. Então, por exemplo, o que acontece, que está acontecendo inclusive em Portugal, que eu estive lá agora há 3 anos, em Portugal você tem lojas com diversos níveis de tóxicos, que a pessoa pode ou não usar, né? Nos Estados Unidos, você tem perto, até onde eu saiba, são 4 estados em que, por exemplo, a maconha é liberada. Não é que você seja a favor, é que já se chegou à conclusão, a exemplo da Suécia, que não adianta você lutar contra aqueles que são doentes.
O que você precisa fazer é curar os doentes. Então, através de um Ministério de Saúde sério, que é uma coisa que a gente tem que ter aqui no Brasil, então o que acontece? O cara que é viciado lá, ele dá o seu nome, olha, sou viciado. Viciado em quê? Em cocaína, heroína, sei lá o que for e tal. Então o senhor sendo viciado, o senhor não pode dirigir, o senhor não pode isso, o senhor não pode ser aquilo e tal. E o governo assume esse ônus, né? O ônus de tratamento, e se não houver tratamento, a exemplo do que acontece na Noruega, existe uma determinada praça em Oslo, que agora me faz a memória, onde ali ficam aqueles que são irremediáveis, mas que na verdade também tem uma certa dignidade, que não é um país como esse nosso, que proíbe tudo, e que em última análise você passa na Avenida Brasil e você vê aí os drogados, inclusive ameaçando a vida das pessoas. Porque dizem, eu não sei se isso resolve, mas uma coisa me parece, ô Baltazar, que a repressão em si, ela não resolve mais. Pode ser até que alguém um dia resolva, não, então nós vamos admitir, essas pessoas são viciadas e nós vamos permitir que elas sejam viciadas, mas vamos regulamentar isso, né? Deixa de haver o bandido para haver, infelizmente, o necessário empresário. Um exemplo disso, recentemente passava aí uma fábrica de cigarro, eu perguntei para minha mulher, eu que jamais fumei, né? E não me sinto melhor por isso. Perguntei, que diferença faz entre aquele que fabrica o cigarro, que paga impostos e que mata pessoas, porque o cigarro mata. A exemplo da droga. E a exemplo da bebida alcoólica também, né? E a exemplo da bebida alcoólica. Então, se você não adianta enxugar gelo, infelizmente. Eu tenho uma opinião um tanto diferente. Pois não. Os alucinóides, eles podem levar à loucura. Você consentir, num país de 4, 5, 10 milhões de pessoas, com nível intelectual bem acentuado, talvez fosse mais fácil controlar essa sua ideia. Mas num país de semi-analfabetos, com mais de 200 milhões de habitantes, é difícil. Você falou Ministério da Saúde. Eu acho que no Brasil teria que ser Ministério da Doença. É uma vergonha o que está acontecendo na saúde brasileira. Na saúde, como o Ministério da Educação, eu acho que deveria ser Ministério da Instrução. Porque educação você aprende em casa. Você não pode jogar para os professores a educação dos seus filhos. Mas essa balbúrdia que está, nós temos que encarar esse problema com uma certa seriedade e um certo rigor. Você vê, o viciado eu reputo como não criminoso, embora usar seja calcado em lei um crime. Deveria de haver uma detenção não policial, não penitenciária, mas uma detenção médica, ou seja, hospital controlado por médico, mas policial. Ele estaria é uma ali, fórmula. No caso, o detento, o viciado. Agora, o traficante deveria ter uma pena de 20 a 30 anos no máximo e cumpri-la toda. Esse sim, que teria que ter uma ação policial rígida. Agora, o viciado, você tem que, normalmente são pessoas, os que têm família teriam um apoiamento, e os que não têm, o Estado, através de um hospital de detenção controlado por médicos. Eu acho que seria uma maneira de começar a tentar resolver o problema. São maneiras todas que a gente vê. Você vê, recentemente, eu recebi aqui a psicóloga Maritza de Buenos Aires e perguntei a ela se a situação lá está tão ruim quanto cá. A nível econômico está até pior. Mas como é um povo que tem mais acesso à educação, então o que acontece? Ela me disse, e eu vi isso há 2 anos atrás, mas queria saber se ainda estava assim, que lá, por exemplo, os apartamentos não têm grades. Que, por exemplo, o que existe eventualmente é alguém batendo a carteira, alguma coisa assim. Quer dizer, infelizmente, é como disse o Baltazar nesse particular, nós chegamos a uma situação em que o descaso com relação à educação, né? O acesso à educação, o descaso com relação aos armamentos que entram na cidade, no país, não em mãos do exército, mas em mãos de marginais. Quer dizer,
Então é muito difícil. E depois os baixos salários a nível de policiais, que não justifica, mas explica. Você está arriscando a vida, como bem disse o Fábio Antônio, né, Gelson? Então você está arriscando a vida. O cara está ganhando, sei lá, R$1.200, R$1.500. Aí chega o cara e diz, olha, faz vista grossa aí, que eu vou deixar 500 por você na semana. Não é? É muito difícil. Não justifica, do alto da minha posição, de uma certa tranquilidade financeira, eu diria. Eu acho que eu jamais faria isso, mas eu não posso pensar na minha... Não, nós não somos referência. Nós não somos referência. Nós não somos. Então, é por isso que eu digo que a tentativa poderia se tentar por 5 anos, por 6 anos, para ver se isso dá certo, porque deu certo na Suécia. Na Suécia você entra no coffee, nos coffees, coffee breaks, né, da Suécia, cafeteria, pronto. Cafeteria. Você, lá fora, você vai fazer o que você quiser. Lá dentro, você vai poder usar tóxicos. Sim. E não tem prisão, não tem tiroteio. E não tem gente morrendo. E é altamente desenvolvido, a renda per capita é altíssima, meu Deus do céu. Qualidade de vida maravilhosa. Aí que tá. Não posso comparar com o Brasil. Não. Nesse caso aí, eu concordo mais com o professor Baltazar aqui. Eu, a princípio, sou contra, tá, a legalização da droga no Brasil. A princípio, eu sou contra, pelos motivos que ele muito bem detalhou aqui. Mas estou aberto aí à discussão, acho que tem que discutir o assunto. A gente está fazendo aqui o que talvez as autoridades deveriam fazer, e imagino que façam, porque eu concordo com todas as posições aqui, e eu mesmo não sou favorável ao tóxico, nunca tive a curiosidade. Eu tive a oportunidade uma vez na Rádio Globo, logo que cheguei, eu ia ler o Globo no ar, na madrugada, e chegou um operador, que ele sabe quem é, com uma bandeja cheia de cocaína. Você vai dar uma cheirada? Eu falei, não, mas eu agradeço a Deus essa proteção natural que eu desenvolvi comigo mesmo, correto? Agora, e muitos ali, bonitões, famosos, cheiravam. Então é aquela história, isso é uma realidade, gente. E essa realidade está matando gente inocente. Quer dizer, qual é a solução? Eu imagino o teor da dificuldade, Fábio, das autoridades. Ah, sim, não tem. Deu a intervenção, resultou em quê? A intervenção militar? Como bem disse o doutor Baltazar. Você sabe, eu estou lá no Hospital dos Servidores do Estado, na assessoria de imprensa, desde janeiro. Certo. E eu precisava conhecer, depois de 31 anos de jornalismo, eu precisava conhecer por dentro as instituições. E eu vou te dizer, todo hospital estadual, municipal e federal, ele tem uma dotação orçamentária. No início do ano é feita uma dotação e esse dinheiro está disponível para o hospital comprar insumos, tratamento, aquela coisa toda. O que acontece em alguns, e lá no nosso é um exemplo assim fantástico. Vai falando aí que eu vou pegar um copo d'água. Tá, para mim também. Pego para você também, porque eu tô com a boca obrigado. seca, a gente fala muito demais. O que acontece, doutor Baltazar? Tá bom, enquanto isso eu vou, ele não nomeou não, mas eu vou substituir ele aqui como apresentador desse troço, entendeu? Então, o que Mas nem de conversa, vamos botar ordem aqui na casa, Vamos. entendeu? Porque eu sou um apresentador, que eu sou igual a ele, entendeu? Que fico aí Em cima do achando que a Suécia é uma beleza, que o Brasil não presta, não é bem assim que a banda toca. Pode falar, senhor. Pois não. Mas só uma À complementação. vontade. Tem jeito. Você, aqui no Brasil, Quer água, são duas entidades que eu mais respeito. É o Ministério Público e a Polícia Federal. Sim. Você vê, a Polícia Federal, ela é bem remunerada. Muito bem remunerado. E você vê que está fazendo um trabalho. Por que isso. não as outras polícias? É remuneração. É verdade, é dignidade. É isso. Né? Vou até fechar a porta. É isso, mas desculpe essa introdução. Então o que acontece? Todo hospital ele tem uma dotação orçamentária. Os servidores é a 39ª renda do Brasil, é isso mesmo? É a 39ª dotação. Dotação orçamentária. Isso, Por quê? Porque ele é um hospital de 110 mil metros quadrados. É fantástico. Passam por lá 10 mil pessoas por dia. E é um hospital que tem uma vantagem, qual é? Ele não tem emergência. Então você pode pegar desde uma unha encravada e fazer até uma cirurgia cerebral. Porque você trata o paciente como um todo. Ele vem pelo CISREG, que é o sistema de regulação, a clínica da família determina, olha, sugiro que vá para o hospital tal, que é a referência.
Então nós acompanhamos o paciente do início ao fim do tratamento. Isso é muito bom. Ao contrário de Bom Sucesso, que tem uma emergência aberta. Por que ontem fechou a emergência amarela do Hospital de Bom Sucesso? Não tem médico para atender, porque ele está atendendo a demanda do ambulatório. Então, só para resumir, o que acontece com a dotação dos hospitais? No meio do caminho, um deputado, um senador, um primo do ministro, um radialista determina que aquela compra deva ser feita com aquele laboratório. E aí, no meio do caminho, o dinheiro é desviado. Não é o que acontece conosco lá. Por quê? Nós temos um sistema interno... Apenas eu quis dizer o seguinte, aí eu pensei que você ia se referir, quando eu falei radialista, e não era isso. Que o radialista não tem esse poder, né? Alguns têm. Alguns você acha que tem? Alguns têm. Eu não conheço. E o que eu sei é o seguinte, muitas das vezes a rádio rompe o CISREG, seja que rádio for, né? Por quê? Porque uma pessoa veio com um apelo, e eu vou citar o meu exemplo até. Em 91, eu fui titular de 9 ao meio-dia por um ano com o programa Fernando Sérgio na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Líder de audiência. Graças a Deus. Então o resultado, de repente chegou um menino lá morrendo e não tinha como ser atendido. E a gente fez um apelo no ar, esse apelo resultou que uma autoridade usou a sua autoridade para poder fazer a operação no menino. Foi muito gratificante. Porém, mais tarde, com um pouco mais de conhecimento, eu percebi o quê? Que bom, salvamos o menino. E provavelmente, infelizmente, alguma pessoa que estava na fila foi postergada, podendo chegar até a óbito. Exatamente. Então, o que acontece nesses lugares onde tem muito dinheiro, a nossa dotação são 180 milhões de reais por ano. No meio do caminho, alguém atravessa. E fala assim, olha, compra com fulano para ajudar a gente na campanha. No que vem tem campanha para vereador, para prefeito. Aí o diretor mal intencionado e já macumunado, ele compra. Nem sempre, doutor Baltazar, o medicamento chega. Nós pegamos próteses lá, vencidas em 2018, que custaram 20 milhões de reais. Estão lá, próteses de joelho, que não podem ser utilizadas porque vencidas. E não podem ser nem doadas, porque foram vencidas. Então alguém no meio do caminho atravessou e falou, olha, compra com fulano de tal. São verdadeiros bandidos. Verdadeiros bandidos, que estão soltos aí. Alguns vereadores, alguns são deputados. Isso em termos de Brasil? Alguns juízes. Alguns juízes, com certeza. Alguns membros da imprensa. Sim. E vai por aí afora. É verdade. Quer dizer, então o problema médicos, maior é a corrupção. Esse é que é o problema mais sério. A vantagem. Eu quero levar vantagem. São certas coisas, né, Gelson? Quantas e quantas vezes, nas reportagens que você fez no Albarelinho da Rede Globo, ou mesmo através do trabalho que você fez juntamente com o Antônio Carlos durante muitos anos, quantas vezes você não percebeu essa história e isso que nós estamos comentando vira redundância, mas infelizmente a nós só cabe o poder de comentar. Só. Agora, a autoridade ela tem que coibir a corrupção. E é muito difícil, né? Você que, por exemplo, trabalha numa rádio popular, aí recebe pedidos, você se envolve. Não, ali você se envolve, ali não há maldade. Você acaba tendo que... Eu fiz muito isso, não em hospital público, mas na Santa Casa de Misericórdia, que era uma instituição que recebia doações das pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho filho, aí eu tenho vários imóveis. Acontece muito isso. Acontece sim. Né? Aí pega e coloca em nome da Santa Casa. Ou colocava, não sei bem como é que funciona agora, né? Mas eu acho que continua, uma instituição filantrópica, né? Então, é outra coisa, né? Pena que na instituição o negócio passou a ser negócio. Isso. Passou a ser negócio. Eu não vou ficar falando porque eu devo muito à Santa Casa, o fato de ter ajudado centenas e centenas de pessoas. E o meu amigo aqui também, o Fábio Antônio, provavelmente, eu não sei se o Baltazar também utilizou o serviço da Santa Casa para ajudar as pessoas. Santa Casa não, mas esse testemunho que você deu, eu acompanhei de perto. Eu sou filho de portugueses. E meu pai imigrante chegou aqui, na época, a carteira dele era o número 2 ou 3 da beneficência portuguesa. E o português vinha para o Brasil
vinha de um trombadilho, morava no fundo da padaria e às vezes não constituía família. Mas enricavam, donos de padarias, imóveis, e no final da vida, eles doentes, iam para a Beneficência Portuguesa. Sim. E tinha lá um membro que eu conheci, que ele vivia lá o dia todo, quando é que você vai passar a escritura? E a Beneficência Portuguesa, como eles chamavam a Santa Beneficência, dava todo o conforto, mas ficavam com os bens. Alguma administração que passou por lá, dilapidou isso tudo e a Beneficência Portuguesa Você hoje sabe está que sucateada. você me faz lembrar, certa época, que eu dava aula na Estácio, sobre parapsicologia, que é a minha outra formação. E eu me lembro que eu era tão ingênuo, né? Porque quanto mais novo, mais ingênuo você é. Que antes da entrada na classe de aula, a gente chegava, ficava conversando com um ou outro aluno e tal, e um senhor chegou para mim e contou uma história. E essa história tinha a ver com um determinado hospital, que hoje já passou, vamos deixar para lá, porque até por riscos para serem evitados. Então ele falou, o senhor sabe, eu tenho uma empresa que vende boiler. Boiler, para quem não sabe, né, é aquele negócio que aquece a água, que fica dentro da parede, né, é mais complicado do que chuveiro elétrico. Então que ele teria chegado no hospital, né, e o dono do hospital, ou o diretor do hospital, não é dono, porque o hospital era público, disse, olha, eu tenho que trocar o boiler que não está funcionando e tal. Eu falei, quanto é? Eu disse, olha, o boiler em si custa X, mas tem uma determinada parte, uma peça que eu não vou me lembrar qual é, que custa Y. Ele falou, então faz o seguinte, você não troca o boiler, troca apenas o Y e você cobra como se fosse todo e a gente racha. Eu achei uma coisa tão desbaratada, só que depois, muitos anos depois, começaram as denúncias da corrupção. O Fábio Vitor, está vendo a gente aqui, está dizendo, eu cheguei no Souza Aguiar, isso, com desidratação ao extremo, por ter consumido um salgado estragado. O hospital não atendeu, me jogou para o UPA, porque só estava atendendo baleado. Olha a conclusão que a gente chega com relação a esse desastre. Não, e a maioria do baleado vai ser bandido, né? Vai ser bandido. É mais provável. Aí que entra aquela coisa. Eu sei que o doutor Baltazar Salgado é altamente religioso. Eu também creio em Deus. Acho que você tem que ser solidário. A gente chega num ponto que a gente tem que escolher ou bandido ou trabalhador. É verdade. Entendeu? Você não pode escolher o bandido, pelo amor de Deus, porque o bandido ele só faz mal pra gente. Vou te dar um exemplo do que aconteceu essa semana lá no nosso hospital. Nós temos um tomógrafo que é da Canon. E esse tomógrafo tem umas escovinhas, tal, não sei o que queimou. A escovinha queimou por muito uso, tal. E aí pegaram um contrato para ver se a tal da escovinha, que é um acessório, estava inclusa no contrato. Não estava. E aí o diretor perguntou para a empresa, falou assim, por que não está, já que eu comprei o equipamento inteiro, 980 mil reais. Não, foi me pedido que todos os acessórios ficassem de fora, porque eles quebram com mais facilidade. Então você imagina, alguém que comprou um tomógrafo de 980 mil, falou, olha, isso aqui deixa de fora, porque vai quebrar, eu vou comprando com você e você vai... E você vai me dando a minha Você vai me dando a minha farpelinha aqui do lado e tal. E aí nós entramos com uma ação, agora, sexta-feira passada, pedindo que eles façam o trabalho deles. É uma escova que não custa muito, acho que é 4 mil reais cada uma. Mas na soma... Mas na soma, aí você tem a escova, tem o cabo, tem o leitor. No final do ano, quem indicou, recebeu um dinheiro grande para fora. Agora, doutor Baltazar, nós temos aqui que enaltecer os bons policiais, né? Aqueles que não se corrompem e que, a exemplo do que bem disse o Fábio Antônio, todos os dias acordam com a certeza de que vão para o confronto. Sim. Né? É aquela história. Vamos tentar, quem sabe um dia. Né? Infelizmente, a gente é obrigado a reconhecer, quando falam muito dos Estados Unidos, eu digo Estados Unidos não, porque nos Estados Unidos essa condição de armamento, de comprar arma para tudo quanto é lado, pouca gente sabe que tem cidades que são verdadeiros terrores. Tem Detroit, por exemplo, eu esqueci o nome do lugar, agora a matéria já foi há tempo, onde você não pode frequentar porque tem 40 tiroteios por dia. Então, só que eles não divulgam isso.
Essa é que é a verdade. Então não se torna um exemplo de país para mim. Mas países como hoje Portugal é a terceira maior o país de segurança no mundo. Basta botar no Google quem não acredita nisso. Então houve uma modificação através do que o Dr. Baltazar falou, através do estudo e da remuneração. Né? E houve um outro problema que eu gostaria que vocês tocassem. A gente tem apenas 10 minutos a mais de programa. Vai acabar a bateria, não? Não. Bom, a bateria acho que não. A não. gente pode ficar... Não. Infelizmente eu não posso Você seguir. não pode, é. Você fala por você, Então, que você é do movimento sem terra, movimento sem teto. Mas e aí você pode ficar à vontade. mas o que eu digo é o seguinte, quer dizer, a remuneração, e houve um fato no Brasil muito complicador, que foi a ausência do controle da natalidade. Porque você só pode crescer e multiplicar-vos se você for dar educação e profissão. E, infelizmente, o pobre no Brasil não teve educação durante muitos e muitos anos, né? A única diversão que tinha era fazer amor com a companheira. E muitas das vezes de uma forma irresponsável. Então colocava no mundo 5, 7, 10 pessoas e o resultante disso nós estamos vendo. Olha, São César, plasmada nessa sua linha de pensamento, quem tem um certo nível cultural, hoje em dia os casamentos, os primeiros filhos estão vindo depois de 4, 5 anos, quando a família está consolidada. Verdade. Enfim. Isso é o ideal, né? E há uma perspectiva dos filhos, de escola, de educação. Agora, as classes menos favorecidas, como você dissera, 4, 5. Eu conheci uma senhora que o marido abandonou, ela já estava na terceira união, com 6 filhos. Meu Deus. E ela, empregada doméstica. Essas crianças... Essas mulheres também são heroínas, né? Porque elas... Eu acho que seria até... Com toda a dificuldade... Eu acho que é uma irresponsabilidade você botar criança no mundo. Eu parto da premissa que eu sou de origem pobre. Eu parto da premissa que teria que ser igualdade em todos os segmentos. Da prioridade de igualdade. Não importa que você seja filho de pobre, de rico, mas você teria as mesmas perspectivas. Aqueles que se destacarem dependendo dos pendores, mas teria que haver uma igualdade de oportunidade. Consoante com o que você está falando, eu me lembro, você se lembra da minha produtora que mora há 8 anos em Oslo, na Noruega, Aline Reibolt, né? Casou-se com Ivan Bergquist e lá vivem, tem 2 filhos, 2 meninos que são, na verdade, nascidos na Noruega, mas com cidadania brasileira. Aliás, recentemente esteve aqui no Brasil. Então, eu sei disso, eu tenho convicção disso, que na Noruega a gente reclama de imposto. O imposto da Noruega é muito mais alto, chega a 50%. Em contrapartida, o governo dá aquilo que você está cobrando. Exatamente. Ou seja, você não tem problema com hospitais, você não tem problema com medicamentos, segurança. E você não tem problema com segurança e não tem problema com educação. Você vai até o doutorado, tudo com o patrocínio do governo. Igualdade é aquela história. Não importa que você seja filho do rico, do pobre, do bonito, do feio, todos têm que ter a mesma oportunidade. Aqueles que tiverem pendores para coisas diferentes, profissões, seriam aproveitados. E isso, outro dia falando no programa de rádio, eu estava dizendo, eu vim de uma geração de estudantes de escola pública. Eu acho que 2 coisas teriam que ser feitas. Primeiro, voltar o médico escolar, que ganhavam muito bem, e ali eles eram diretores de hospitais, porque era um concurso muito puxado. Muito. E ali as crianças, eles acompanhavam muito bem, esvaziavam o hospital. Eu, quando estava doente, eu não faltava aula. Eu ia para lá, me lembro do doutor Otônio, para ser tratado. Eu dava amostra grátis, examinava, colegas doentes, eles arranjavam internações. Eu acho que isso é muito importante. E, segundo fator, a escola tem que ir de 8 às 18. A criança sair da escola de banho tomado, dente escovado e jantado. Não seccionar da família. Não importa que mora em barraco, no subúrbio, mas ele sai dali para ele sentir a necessidade. Eu acho, prédio interno eu sou contra, mas isso, de 8 às 18. Perfeito. O doutor Oscar está dizendo aqui, doutor Oscar Berro, sei. que essa demanda do Fábio é de UPA mesmo.
Esse Certo. tipo de atendimento tem que ser feito na UPA e não no hospital de grande porte. É Ela está verdade. dizendo aqui. Muito bem. Doutor Oscar Berto. Está certíssimo, é isso aí. É assim que é a orientação. Daí, até porque o Hospital Souza Guiar, no caso, é um hospital de emergência. Só que, para você encontrar uma UPA funcionando, é um negócio sério. Né? É. Aí você correu o risco de estar desidratado. De repente você morre. Não, e você pode chegar no morre. UPA e não encontrar médico. Aí enquanto médico, aí é atendido pela enfermeira. Aliás, eu quero fazer um elogio a muitos enfermeiros que hoje trabalham no sistema de saúde pública do Rio de Janeiro. Eles são mais Perfeito. importantes a gente que eu Com posso certeza, sim, com são certeza. Porque eles acabam ficando ali. O médico receita, mas quem cuida é o enfermeiro. Exatamente. E às vezes até substitui, porque não tem como. Não tem como. Não tem como. O sujeito fica apavorado com a situação do paciente, fica com pena e acaba contribuindo da forma que ele pode contribuir. Isso, Olha, eu tenho- parabéns. Eu tenho um irmão médico, foi chefe de equipe, se aposentou. Você é o doutor Celso. Doutor Celso, muito bem. Ele era chefe de equipe em hospital público. Chegavam baleados, tudo isso, ele... Muito bem. E ele esteve me dizendo certa vez, depois de 22 anos, final de carreira, ele pediu demissão. Exoneração, né? Que o serviço público, demissão é punição. Exoneração. Saiu e eu digo, Celso, você está perto de se aposentar. Eu estou cansado de escolher quem vai viver e quem vai morrer. É verdade. Isso tem sido dito. Exato, não, e ocorre o seguinte, e no hospital público tem gente que tem mania de hospital, até por caspa. Isso, Vai isso. para o hospital e aí que passa aí na frente dele. É Caso verdade. de urgência, sai briga, sai tiro, sai tudo. As UPAs foram criadas A por clínica da isso. família também, né? É isso, tem que incentivar as UPAs. As UPAs. Mas parece que a coisa sucateou também. Vou Doutor- deixar uma recomendação aqui. Quem Pois não. mora no entorno da Tijuca, Meier, Engenho Novo, Tijuca, Grajaú, passou mal, vá para a UPA da Tijuca. Funciona muito, muito bem. Cujo diretor é filho do nosso Nenel. Nenel, Ah, né? é? É um médico. Nem sabia. Filho, É filho uma do UPA que Nenel de funciona Moraes, a quem eu mando um muito grande bem. abraço. Fica em Um dos frente- grandes compositores do Em frente ao Brasil. restaurante que Isso, o Caçador. em frente É ao verdade. Caçador. Ali Eu bem quero- pertinho do metrô. Eu quero agradecer a cada um de vocês, meu Já? caro Fábio, Vida. mas foi muito profícuo, né? Foi. Hoje vamos torcer para que as nossas autoridades estejam ouvindo e tirem ilações daquilo que a gente teve a oportunidade de falar, para que haja soluções, porque de discurso a gente anda, com licença da má palavra, de saco cheio, né? Um grande abraço. Muito obrigado. Hoje nós não mostramos a nossa face real. É um debate muito Que é sério. muito bem-humorado na Mas maioria vamos das guardar para vezes. quinta-feira, né, Gelson? Exatamente, vamos guardar. Vamos guardar Ele pra- sempre concorda. É verdade. Doutor Gélcio Cunha, grande abraço, Gélcio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, no meio de personalidades, né, pessoas tão ilustres, né, comandado por você, meu amigo Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado. né, Gay da Silva. Por quê? Tá me sacaneando. Fernando Gay Sérgio. É gay no sentido alegre, é isso que ele quis dizer. É meu amigo. Agora deixa eu só registrar aqui, porque É. tem gente cobrando aqui, nós não falamos. Sei, O Brasil vai enfrentar o Peru é verdade. na É verdade. decisão da Copa América, domingo às 17 horas no Maracanã. Certo. Sim. Você que mora por aqui, né, Aham. no estádio, É. se prepara, porque domingo vai ter um esquema vai de ser um segurança furdunço. aí. Você entrar aqui na sua casa vai ser um Bom, problema. vamos poder aproveitar no final e dar os palpites, né? Agora, Isso. é outro jogo, hein, gente? Eu acho o o Brasil ganhou de Brasil 5 a 0 3x0 no Peru. 3x0. 3x0. Eu acho que o Peru vai ganhar de 1x0 gol de Guerreiro. Meu Deus do Aos céu. 47 minutos. Agora do você tempo. vê, é o Zé do Contra mesmo. Ele é eu sério, fiz é. um personagem, uma ocasião, que era o Zé do Contra. Zé do Contra no Horroroso, falava assim. Eu tô brincando, eu tô Tá brincando. Você sabe por que que eu tô... Então se retrate, Você por sabe por que que favor. eu vou Aproveite. torcer? Você sabe por que que eu passei a torcer para o Brasil, embora essa seleção... Eu pensei que você tivesse, até o jogo da eu Argentina, pensei que você tivesse uma grande simpatia não pelo está- Peru, não? Não, porque eu acho importante esse clima de brasilidade que está acontecendo. Perfeito. É no Brasil. verdade. Perfeito. Eu acho importante, independente de ser Bolsonaro ou não, Certo. eu acho que a nossa bandeira tem que ser respeitada, a nossa Concordo. pátria tem que ser Lógico. valorizada. É. E eu acho que se o Brasil ganhar, considerando que o povo brasileiro adora, ama futebol, eu acho que vai ser bom. Muito né? bom. Eu acho que vai ser bom. Faço Entendeu? minhas as suas palavras. Perfeito. Eu acho que é o maior fator de união ainda
vida do Brasil é o futebol. É o futebol, É é sim. verdade. Todos, ainda mais quando se fala... Aliás, Porque- parabéns para as meninas também, né? Que hoje estão Exato. jogando tão bem quanto os homens, né? Mas o Brasil, o futebol masculino, enfim, ele consegue carregar toda a população e eu acho que o Brasil vai ganhar de 1-2-0. Agora, a minha vontade era que o Brasil chegasse à final com um país aqui da América que tem sofrido muito, que é a Venezuela. Venezuela. Eu gostaria que o Brasil, esse povo precisa um pouco de alegria, um pouco de verdade. alento, que está passando por um período... E fez uma bela seleção, né? Fez uma vez, eu acho, né? Se você vê, sabe que as mulheres venezuelanas são as mais bonitas da América, né? Nesse concurso de Miss, eles sempre Todas ganham. levam. E eu acharia que deveria ser um final Brasil e Venezuela. Mas o Peru, vamos ver o que acontece. Agora, 1-0, 2-0 Brasil. Muito bem, eu quero agradecer a presença do Dr. Baltazar Salgado, do Gelcio Cunha, a presença do Fábio Antônio, e a gente estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, se Deus quiser, amanhã, às 8 horas, estaremos aqui, desta feita, com o Dr. Silvio Provenzano, presidente do CREMERG, do Conselho Regional de Medicina, e também com a presença do Dr. Cícero Munhoz, chefe médico do Hospital Alemão do Amparo. A todos um grande abraço, fiquem com Deus. Namastê.